Saudações, forasteiros! Aqui é o Kodama do canal Angry Fox Pilgrim. Hoje vivemos numa sociedade tão cheia de lados, de grupos, de guetos, de opressão, que o rótulo se torna algo do nosso cotidiano. O rótulo é uma nomeação de algo para que possamos ter uma referência rápida sobre determinado assunto ou alguém. Assim nós temos mais facilidade de associação e não precisamos refletir demais sobre algo, pois as nossas crenças anteriores já fazem isso por nós. Essa facilidade linguística é muito útil para a comunicação, mas também pode ser mal instrumentalizada quando se quer destruir a reputação de alguém. E é isso que vemos nos debates políticos, nos debates religiosos, nos debates esportivos e etc. O locutor pega os conceitos e crenças pré-existentes, adiciona referências, emoção, persuasão, coloca no mesmo saco e entrega o pacote pronto para o receptor. O exercício da narrativa dentro desses ambientes sociais visam o convencimento dos receptores, utilizando dessas técnicas principalmente de meias-verdades, sofismas e falácias, e a mais comum é a falácia do espantalho. Quando é necessário ao locutor destruir a reputação de alguém, a manipulação das massas gadais, sedentas por um conteúdo mastigado, pronto para engolir, ele vai utilizar principalmente do espantalho. Assim ele coloca o conceito mais complexo, altera o significado e coloca no pacote pronto para digerir sem a necessidade do receptor fazer qualquer esforço mental. É por isso que é tão difícil para nós entendermos o conceito mais complexo se não tivermos um verdadeiro compromisso com a verdade. Em todos os grupos existe um personagem pária que não pode ser ignorado, mas também é odiado por todos de uma só vez. E o rótulo que inventaram para denegri-lo é o isentão, que é o rótulo mais comum e recente. Para o gado, as massas, você precisa estar em um grupo, você precisa se adequar a ele. Senão, eles o tratarão como inimigos na mesma intensidade que os próprios inimigos declarados. Portanto, para a direita brasileira, aqueles que se dizem o grupo intelectual, mesmo que operem na mesma frequência binária que o seu inimigo, qualquer um que não se declare de direita e que tenha o mesmo comportamento que eles e as mesmas decisões e escolhas que eles, se torna tão igual quanto os próprios comunistas socialistas que eles odeiam. O mesmo vale para a esquerda. Se você não for igualzinho a eles, parece lógico que você seja um inimigo, ainda que você também não se declare um inimigo. Ou seja, ao estar em qualquer grupo, você vai acabar infectado de alguma forma. Em algum momento você verá que está entre pessoas tóxicas. A sociedade é o reflexo das minorias, e as minorias são o reflexo do indivíduo, e o indivíduo é o reflexo das suas crenças, e as suas crenças são o reflexo do meio em que o indivíduo está. E o meio é constituído por grupos. Grupos fazem as minorias, e minorias a sociedade. Veja como é vicioso esse ciclo, não é mesmo? E por que eu estou falando tudo isso se o tema, como viram no título, é para falar da amoralidade e sobre o Batman? Vocês já conhecem meu jeito Jordan Peterson de falar, então eu gosto de mastigar bastante um assunto antes de entrar no tema principal. Quando falei outras vezes sobre individuação, estar em um grupo muitas vezes faz com que o seu pensamento seja contaminado com ideias que não são suas. Por causa do nosso comportamento inato de pertencimento e aceitação, costumamos moldar as nossas ações diante do grupo que nós estamos inseridos. Parece bom e confortável para os seres humanos ter um grupo que o aceite, mas será que eles estão aceitando essa pessoa como ela é? Ou ela precisa se encaixar nos padrões do grupo para ser aceita? E aquela pessoa que não se encaixa em nenhum dos padrões? Esse ano eu fui ver uma série da DC que todos achavam que era ruim, que seria ruim. Inclusive eu. A série se chama Titans. Os motivos eram muitos, principalmente a descaracterização dos personagens. Acho que esse era o principal motivo. E o segundo motivo é que, na análise do trailer,
com o Robin matando os bandidos, todo badass, eu não levei muita fé. Enfim, mas como eu gosto da DC, eu resolvi dar uma chance e a série me surpreendeu positivamente. Eu realmente gostei da série. Por alguns instantes eu até esqueci completamente das características originais dos personagens e me vi imerso na história. A série se trata da apresentação dos personagens e da construção de cada um deles. O Dick Grayson é um herói renegado. Ele se desvencilhou do posto de Robin por ter discordâncias com o Batman e por achar que estava seguindo o caminho de outra pessoa e não seu. Por isso ele desiste de ser o Robin e se torna um detetive. Mas parece que o Robin não sai de dentro dele, e muitas vezes, quando precisa sujar as mãos, ele veste o manto do Robin e vai investigar e combater o crime do jeito antigo. Esse é o grande conflito quando estamos buscando o nosso próprio meio de viver. Até onde vai a linha que demarca o que de fato é você e o que o meio te tornou? O Dick Grayson tem uma história na infância tão traumática quanto a do Batman. Talvez por isso o Cavaleiro das Trevas tenha se identificado com o garoto e tenha o adotado. Da sua própria forma, o Sr. Wayne tentou mostrar ao Dick uma forma de transmutar a raiva, a vingança e o ódio que ele tinha no disciplinamento da mente e do corpo, de forma que ele pudesse levar o seu legado. E era o peso desse legado que o Dick não queria mais carregar, viver na sombra de uma outra pessoa. Ele queria achar o próprio caminho. Na série, parece que não houve resistência de Bruce Wayne em deixar o jovem tentar encontrar o próprio caminho. Analisando o comportamento do Batman, realmente acredito ser um acerto da série em não pôr nenhum tipo de Batman querendo o garoto de volta no posto de Robin. Muito pelo contrário, o Batman achou outro Robin para substituí-lo, e quando Grayson descobre isso, parece ter se decepcionado com Bruce Wayne. Esse desapego aparente do Batman nos diz muito sobre a sua mentalidade, que é o que eu quero analisar aqui, pois essa série conseguiu me despertar para essa reflexão que jamais eu fiz. Em determinado episódio da série, o Dick literalmente entra num mundo ilusório sem saber que estava sendo enganado. E nessa série o Batman está descontrolado, matando todos os criminosos, e qualquer pessoa que se metesse em seu caminho, ele matava também, inclusive policiais. Dick não desconfia a princípio que estava numa realidade ilusória, e vemos o motivo disso quando ele vai até uma delegacia e diz que somente ele poderia parar o Batman, pois somente ele conhecia o modus operandi do morcego, e que ele era um psicopata e ninguém poderia impedi-lo a não ser um ex-Robin. Vemos aqui que esse cenário não parecia impossível para Dick Grayson, porque ele de fato achava isso do Batman. Ele o via como um psicopata, e por isso aquela realidade não parecia estranha para ele. Dick diz que o Batman não possui uma regra moral, pois ele tinha o seu próprio código, e que ele seguia esse código que somente o ex-Robin seria capaz de entender. Essa é a parte curiosa. O Batman não é um herói. Não aos moldes do arquétipo heróico que estamos acostumados. Em determinadas séries animadas ou de TV, ele pode ser moldado de acordo com a demanda do roteirista para parecer um herói, mas não me parece que a sua essência seja assim. Tudo que o Batman faz é por ele mesmo. E você pode pensar, então o Batman seria um anti-herói? Eu também não vejo ele dessa maneira. Um anti-herói deveria ser motivado por aspirações egóicas e vaidosas, a mesquinharia ou interesse, assim como os mecenas e piratas. Mas a motivação do Batman é a sua própria jornada. Ele entrou nisso por causa do seu trauma de infância e não envolve a vingança, a fúria, a raiva, a mágoa. Nada disso. Na história, o pequeno Bruce vê seus pais sendo assassinados na sua frente por um bandido. Seria um background muito simples vermos o Bruce se tornar o Batman por vingança, assim como vemos os quadrinhos do Justiceiro. Simples porque é o esperado. E na trilogia Nolan vemos o contrário. Ele se torna o que é para se autocurar. Ser o Batman se torna a terapia que ele precisava para seguir o seu próprio caminho. O medo que ele tinha da solidão escura e trevosa, ele transmutou no combate ao crime e em se tornar eficiente. Para ele, ser vigilante não é um passatempo para esquecer o passado. Isso se torna o seu estilo de vida, atrelado a um código, uma filosofia própria. É por isso que ele não mata os inimigos.
Ele precisa deles. Numa análise sistêmica, esses inimigos representam as sombras que o atormentam em seus sonhos, mas em vez de tentar fugir desses monstros, ele procura disciplinar o seu corpo e mente e torná-los uma ferramenta. Você já se perguntou em quantas vezes o Batman enfrenta os mesmos inimigos? Não lhe parece que o Batman está chovendo no molhado? Gotham é uma cidade com altos índices de criminalidade e ainda assim, com a presença do Batman, essa criminalidade não cessa. A corrupção da política, da polícia, dos ambientes sociais. Você acha que Bruce Wayne ignora tudo isso e não faz nada? Por quê? Wayne sabe que o Batman não é um símbolo para se inspirar, e sim um símbolo a se temer. Ele assume a face do seu próprio medo, se tornando o próprio monstro. Ele não precisaria mais temê-lo. Ele não luta mais com seu monstro interior. Ele utiliza esse monstro como ferramenta para lutar com o próprio representado pelos criminosos de Gotham. O Bruce é bilionário e com todo esse dinheiro ele poderia contribuir positivamente na restauração da paz em Gotham. Certamente ele poderia ser um político devido à sua influência e capacidade de simular a aparência de um homem carismático. Em outras palavras, se ele quisesse, poderia aposentar o manto e resolver o problema endêmico da cidade, mas ele só faz isso para esconder a sua real identidade. Batman é o real eu, e Bruce é o seu substituto. É como se a morte dos pais fosse o gatilho para a troca de personalidade. A partir dali, ele sublima o Bruce e vira outra coisa. É por isso que ele abraça a sua solitude como prioridade na sua vida. Ninguém poderia se encaixar como um parceiro, pois ninguém poderia seguir a mesma sina que ele escolheu para si. Ele é guiado pelo seu próprio código de conduta, o seu próprio senso de justiça. Ele não se importa com o que irão pensar sobre ele. Por isso ele escolheu ser um vigilante noturno. Por isso a máscara e o manto negro. Ele opera nas sombras porque ele abraçou as sombras como sendo parte daquilo que ele é. Ele não espera amizades ou reconhecimento. Ainda que o Estado não o queira agindo da maneira que ele faz, ele continua fazendo o que sempre fez. Diferente do Superman, que procura ser um símbolo de esperança. Ou seja, a validação do Superman é externa. Ele precisa que a sociedade confie nele e no seu julgamento. Por isso, ele trabalha em conjunto com a sociedade. O Batman trabalha sozinho. O senso de cooperação e mentalidade coletiva não se encaixa nos padrões que o morcego construiu para si. Em alguns momentos específicos, Batman trabalha em conjunto com outros, pois ele vê que naquele momento específico faria sentido e não será um estado permanente. A prova de que o Batman não é um herói e não trabalha em grupo é que ele tem um plano de contingência para cada herói da Liga da Justiça. Até tem sagas que adaptam bem isso. Do que aconteceria se esses planos caíssem em mãos erradas? Que tipo de herói clássico suspeitaria de outros heróis? É como se o Batman estivesse jogando do lado dos heróis por pura conveniência. Algo como o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tanto é que se você parar para pensar, o Batman da trilogia Nolan jamais se encaixaria num Batman da Liga da Justiça. No sentido amplo, o Batman jamais estaria na Liga da Justiça mesmo. A Liga é composta por super-heróis semideuses com poderes absurdos. Tudo que o Batman tem é um QI mais de 200, acesso à tecnologia e uma imensa disciplina mental e física. E para trabalhar num time, ele teria que simplesmente se adequar ao coletivismo daquele grupo, ser e agir igual a eles. Ele teria que dissolver toda a sua personalidade e desistir de quem ele é para poder seguir os mandamentos daquele time. Por isso eu acredito que o mais adequado para DC nesse próximo reboot era pôr o Lanterna Verde para ser aquele que vai reunir a Liga da Justiça. E não o Batman, isso seria um absurdo. O Batman trabalha sozinho, porque ele tem o jeito dele, e ele é eficiente em fazer as coisas sozinho. Nem mesmo o Superman eu considero bom para ser o líder da Liga. Ele tem um conhecimento cósmico que ele aprendeu dos arquivos da Fortaleza da Solidão, enquanto o Lanterna possui o conhecimento prático e teórico. As ameaças cósmicas seriam muito melhor combatidas com a liderança tática do Lanterna. Mas voltando ao Batman, apesar dele ter o seu
próprio senso de justiça, ele ainda coopera para um bom funcionamento social. Ele é a ferramenta que a justiça comum não pode ser. Ele é o exército de um homem só. Já Dick Grayson é diferente. Ele ainda espera o reconhecimento externo, ele ainda quer pertencer a alguma coisa, ele ainda precisa sentir que ele é importante em um ambiente para a sociedade. Por isso ele luta contra si mesmo. Ele age como o Robin, porque esse é o único jeito que ele conhece, mas ele ainda precisa pertencer a um grupo. Ao longo da série você nota ele mudando seu jeito de ser para se adequar ao novo padrão que ele se inseriu. Ele precisa agir em grupo, e quando Dick Grayson se vê diante do novo Robin, talvez ele tenha percebido isso por um instante, que de fato, ele e o Batman são opostos um do outro. E naquele instante, ele percebeu que essa foi também uma conclusão do Batman, e por isso ele o substituiu. E isso deu um ponto final. É como se a mensagem do Sr. Wayne fosse: eu entendi você, mas agora você também me entende. Duas pessoas com caminhos opostos não têm como andarem juntas. O que mais me chamou a atenção nessa análise é que o Batman não possui uma ideologia. Não existe um mundo melhor que ele procura construir. Ele utiliza o caos à volta dele para entender a si mesmo. Ele tem plena consciência da sua natureza. É por isso que ele não mata os bandidos. É por isso que ele os prende, mesmo sabendo que não haveria prisão capaz de segurar um coringa, por exemplo. Ele sabe que eles serão soltos em algum momento e escaparão. Ele tem plena consciência de que a justiça estatal é completamente falha e que ele é um mal necessário do ponto de vista da sociedade. Mas ele não se interessa pelos pensamentos que a sociedade tem dele. É por isso que vemos tão poucos personagens que conseguem compreender o que o Batman faz, como o seu mordomo Alfred e o comissário Gordon. Eu lembro de uma teoria boba que eu ouvi quando era criança, que o Batman seria gay e ele se relacionava com o Robin, né? E eu quero trazer isso para os homens que não se encaixam nos padrões sociais atualmente. O Batman talvez seja o personagem ideal para fazermos um paralelo a essa nova classe de homens que seguem o seu próprio caminho. O Batman tem um próprio código que não se encaixa nem na moral do senso comum ou a moral social, nem na moral da maioria dos super-heróis existentes. Muitas vezes vemos o morcego se comportando quase como a antítese do Superman, que busca a validação externa da sociedade, ou a validação social. E vemos o Grande S tentando convencer o Batman de se encaixar no mundo da sociedade justa que ele vê. Não à toa o Superman é conhecido como o Azulão, não é mesmo? Se a moralidade do Batman não se encaixa 100% dos padrões sociais, nem no time da Liga, posso concluir por eliminação o Batman é amoral. Para os RPGistas, o alinhamento do Batman seria o True Neutral. Para os Neocon, ele seria um isentão. O Batman é o cara que bate no vilão, mas se precisar também bate no herói. Mas se fosse na vida real, em vez de ser amado pelos fãs de quadrinho, na perspectiva polarizada, ele viraria um meme espalhafatoso de shitposts que vemos por aí como o isentão. Podemos comprovar o alinhamento do Batman também no Injustice. Quando os heróis com pensamento coletivista seguem o líder tirânico Superman, Batman é o único que conseguiu perceber como todos estavam presos no novo regime do ditador. Se ele não tivesse o seu próprio senso de justiça, provavelmente seria um dos heróis capachos do Superman. Mas o Batman foi a peça-chave, onde outros personagens mais anarquistas não conseguiram ser bem-sucedidos, pois o Batman era o único que estava preparado caso os semideuses resolvessem mudar de lado. A moralidade não é a mesma coisa que imoralidade. Imoralidade é quando os padrões éticos e comportamentais de alguém ou um grupo são a antítese do senso comum. A moralidade é quando o correto, a justiça, é o seu próprio ponto de vista. Por isso, o Coringa é o maior vilão do Batman, porque ele representa o caos emocional dos seus traumas, coisa que o Batman precisa lutar contra e ordenar a sua mente. O Batman é a disciplina e o Coringa é a antítese. E a moralidade só pode ser colocada em prática se o indivíduo tiver meios para isso. E o Bruce Wayne tem. Ele invadiu todos os sistemas da polícia, de monitoramento, base de dados,
Ele tem lá o seu super banco de dados, e isso seria um cybercrime, não é? Ser um vigilante também é um crime. Omitir informações para a polícia também é crime. Atrapalhar investigação também. Ou seja, ele quebra diversas regras. A única regra que parece não quebrar é matar o criminoso. Mas não só porque ele acha errado matar, mas porque ele precisa que o criminoso permaneça vivo. Ele precisa dos seus algozes, porque eles são os monstros que jamais desapareceram da sua mente. Poderia dizer que sem o crime, o Batman não existe. Qual seria o sentido da sua existência se não houvesse o crime? É o que o Dick Grayson da série Titans parece entender. Ele sabe que se não fosse o próprio código ou os limites que o próprio Batman impôs a ele mesmo, ninguém seria capaz de contê-lo. Indivíduos amorais são uma grande mancha cinza na tela mental daqueles que não são indivíduos, e sim fazem parte de um coletivo. É muito difícil para um ser que pertence a um aglomerado de ideias e comportamentos entender aquele que não aceita ser mais um, e sim seguir o seu próprio caminho. Assim como o Batman, a sociedade o julga como gay, revolucionário, um fascista, um misógino, etc. Inventam todo tipo de espantalho, porque esse real indivíduo representa uma ameaça ao seu ideário social. Enquanto os homens livres estavam escondidos nos fóruns, ainda na incubadora, estava tudo bem para os coletivistas. Mas agora que invadimos o espaço onde eles dominam com suas guerras narrativas e apontamos os seus erros e dizemos que qualquer um dos lados, se vencer, irá fazer a sociedade sucumbir, nós viramos o vírus da Matrix deles. Existirão os símbolos da esperança, como o arquétipo do Superman, que nos dirão o que temos que fazer para construir essa sociedade utópica deles. Outros serão como Dick Grayson, que até nos entendem, mas discordam dos nossos métodos, mas nós continuaremos apontando suas falhas, e para nós pouco importa o que pensam de nós. E francamente, pouco importa o que acontece no mundo, pois no fim, Gotham vai se reinventar. Apesar de nos verem como um veneno que irá destruir o seu sonho de salvar a civilização, até mesmo o veneno, em pequenas doses, pode ser um remédio necessário para aqueles que assim desejarem. Por hoje é só, e nos vemos na próxima, forasteiros.